Meus amores, vamos falar um pouquinho hoje sobre prevenção. Vamos falar sobre o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que normalmente acomete pessoas mais idosas, pessoas acima dos 65 anos, porém ela é uma doença que ela pode ocorrer de forma precoce também. Então a gente tem que se atentar com alguns sintomas. Você ter um esquecimento a curto prazo é uma coisa perfeitamente normal, visto que na sociedade a qual nós vivemos, no século XXI, as pessoas elas estão muito ligadas na questão da tecnologia, além da questão da tecnologia, tem tido uma vida muito corrida, então é uma coisa perfeitamente normal. Agora, um problema de esquecimento a curto prazo, que começa a se tornar a longo prazo, que se começa a se tornar repentino, você esquece de colocar um produto em determinado lugar e esse produto que você esqueceu, é só um exemplo, tá? Começa a se tornar repentino esses esquecimentos, é bom procurar ajuda com um profissional. Segundo estudos, alguns profissionais, infelizmente, de saúde não sabem nem como diagnosticar o Alzheimer. Por outro lado, alguns profissionais enfermeiros, quando se depara com portadores de Alzheimer ali no leito do hospital, sabe como conduzir a doença a qual o paciente está inserido, mas não sabe realizar o tratamento do paciente ou até mesmo conversar com a família, mostrando a sua rede de apoio, a importância naquele momento daquele paciente. Então, existem dois tipos de Alzheimer que a gente pode falar, que é o Alzheimer precoce, que vai ocorrer antes dos 60 anos, e o Alzheimer tardio. O problema do Alzheimer é muito grande. Atrás do infarto e de outras doenças, o Alzheimer é uma das doenças que mais mata, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Uma pesquisa recente mostrou que o Alzheimer ele é uma doença que tem grande incidência. Até 2050, segundo o IBGE, no Brasil vai ter mais idosos do que jovens. O que isso significa? Significa que as doenças neurodegenerativas e as doenças degenerativas, elas tendem a crescer, porque algumas patologias fazem parte do processo natural do corpo, que é o que? Um envelhecimento. Só que as pessoas, elas têm vivido mais. Por que elas têm vivido mais? Porque elas têm cuidado da sua saúde, elas têm aprendido conforme os programas de prevenção, a qual o profissional enfermeiro ele está inserido, trabalhando na educação em saúde, através dos programas ofertados pelo SUS, mostrando o caminho para esses idosos. Então, de certa forma, através das atividades físicas, mudando os hábitos de vida com a melhor alimentação, ele tem vivido mais. Mas, de outro lado, a gente vê, infelizmente, algumas doenças degenerativas e neurodegenerativas, assim como o Alzheimer, que está classificado dentro das demências como uma doença neurodegenerativa. Infelizmente, alguns indivíduos, em decorrência do Alzheimer, a longo prazo, alguns sintomas acabam piorando e o indivíduo pode ter complicações. Embolia pulmonar, dificuldade de locomoção, vários sistemas são comprometidos, incluindo o sistema nervoso central, o sistema digestivo, alguns órgãos são comprometidos em decorrência do Alzheimer. A sobrevida desses pacientes com Alzheimer normalmente gira em torno de 6 a 12 anos. E esses pacientes, infelizmente, acabam vindo a óbito em decorrência das complicações do Alzheimer. Por isso que identificar o Alzheimer precocemente, realizar o tratamento, se torna de suma importância para que o paciente ele possa ter uma longevidade muito maior. Infelizmente, até o momento não existe cura para o Alzheimer, porém existem alguns tratamentos que são eficazes, alguns tratamentos que aliviam os sintomas do paciente, como os tratamentos medicamentosos e não farmacológicos. Os não farmacológicos é inserir o idoso ou a pessoa portadora de Alzheimer em meios sociais, realizar atividades de memória, realizar atividade física, realizar atividades que exijam um pouco mais de dificuldade relacionado à memória, mas que venha fazer com que o idoso ele possa conseguir memorizar algumas situações, e isso pode trazer um benefício significativo para o idoso ou portador de Alzheimer, sim.
Então, esses tratamentos não farmacológicos ajudam e atrelado aos fármacos vai ajudar muito. Então, o que a gente evita no Alzheimer? A gente vai evitar a aceleração, a gente vai desacelerar os sintomas provenientes do Alzheimer. Lembra que eu falei, uma vez que o Alzheimer ele se encontra em estágio avançado, o idoso ou o paciente pode ter complicações sérias, como afetando o sistema nervoso central, vai comprometer aí a sua locomoção, aí o idoso pode ficar com dificuldade até mesmo para andar, afetando a sua memória, e isso vai complicar a vida do idoso no contexto geral, até mesmo dos seus familiares ou dos seus cuidadores, porque o idoso ele começa a ter mais dependências, se torna mais dependente, melhor dizendo, de uma ajuda para ir no banheiro, para tomar medicação, porque ele vai esquecer de tomar medicação no horário que ele tem que tomar. E por outro lado também a gente vê aí muitos idosos que têm Alzheimer, infelizmente muito estressado, muitos idosos que não tomam banho, não é porque não quer tomar banho, mas devido ao Alzheimer, ao esquecimento precoce, né, de forma contínua, acaba fazendo com que esse idoso fique muito mais estressado. Se você quer saber um pouco mais sobre o mal de Alzheimer ou a doença de Alzheimer, deixa aqui nos comentários aqui, eu quero saber, ou comenta se você conhece alguém que tem Alzheimer. Meu nome é Antônio Marcos, sou acadêmico de enfermagem. Fiquem todos com Deus, me ajude a chegar em 1000 inscritos e se inscreva nesse canal. Ative o sininho para receber notificações, porque todas as vezes que eu trazer vídeos aqui para o canal, você vai ser o primeiro a ser notificado.